Meu nome é Luciana, sou formada em Educação Física, pós-graduada em Fisiologia do Exercício, mais ou menos há 15 anos, já tenho um tempinho aí, carreira. E, na verdade, o que acontece? Esse projeto, esse programa, eu desenvolvi todo ele na USP. Eu teve uma necessidade, nesse tempo todo aí, nessa carreira, nessa média aí de 15 anos que eu estou trabalhando, o pessoal vem muito me pedir ajuda. Lu, eu emagreço, mas eu volto o meu peso. Lu, não consigo manter o meu peso. Lu, o que eu faço para emagrecer? E isso é muito complicado, porque eu comecei a estudar, eu fui pesquisar, falei, gente, a gente precisa de uma solução. E hoje em dia está muito complicado, por conta principalmente da questão da internet. O meu objetivo hoje aqui, gente, é tentar desmistificar muitos mitos, é tentar fazer com que vocês entendam o que realmente é a questão do peso, o porquê que muitas coisas acontecem na nossa vida. Esse é o meu maior objetivo, tá? Se vocês saírem daqui entendendo isso, eu já vou ficar realizada. Na verdade, verdadeiro, o meu objetivo aqui é realmente tentar ajudar, fazer com que vocês não fazem parte dessa armadilha que virou, gente, é uma indústria de dinheiro, aí vem a sibutramina, daqui a pouco vem vou fazer intermitente, não, vou fazer a dieta do carboidrato. Qual disso tudo funciona? O que realmente funciona? Então, isso a gente vai começar a entender e eu espero que vocês entendam. E o que eu queria que vocês começassem a entender? Se eu chegar pra você aqui hoje e falar assim, Valéria, o que você faz de errado? Você vai me falar na ponta da língua. Lu, eu como muito chocolate. Lu, eu como muito doce. Ai, Lu, aquela cervejinha, meu Deus, eu não abro mão. Você me responde, você sabe que você faz errado. Você sabe, todo mundo sabe. E por que você não faz? E por que você não consegue tirar da tua vida o que está te fazendo mal? Se você sabe que você está comendo uma coisa que te engorda, que te faz mal, o porquê que você não consegue parar de comer? Esse é o que da questão, é o que eu quero que vocês comecem a entender a partir de agora, tá? Todo mundo sabe que o chocolate, ele engorda muito mais do que o alface. E por que você precisa do chocolate e não do alface? É essa questão que a gente tem que começar a entender o porquê que você está precisando daquilo ali. A nossa alimentação, ela está muito voltada às nossas questões comportamentais. E tem muita coisa que você, para poder melhorar a forma que você come, a forma que você se alimenta, você precisa talvez até mexer no seu comportamento. Isso é muito mais sério, é muito mais além do que a gente pensa. Simplesmente cortar e pronto, acabou. Tá, então o que eu quero que vocês entendam, gente? Primeiro, se eu chegar perto de você e falar assim, como que o seu marido é? Você vai falar 2 horas aqui como funciona seu marido. Se eu chegar pra você e falar assim, e o seu filho? Nossa, mas o meu filho, ele odeia não sei o que, ele adora isso, ele faz aquilo, ele gosta. Ótimo! E a sua melhor amiga? Lu é invejosa, você não tem noção, minha melhor amiga, como ela é, não sei o que. E quando eu falo em você? Quando eu pergunto pra você, o que você realmente gosta? O que você te faz feliz? O que rouba a sua paz? Quem é o dono da sua felicidade? Fala pra mim. A gente não sabe. A gente não sabe lidar com a gente mesmo. E isso é muito complicado, muito difícil. Então, o que acontece? Eu sempre falo isso. Você saber exatamente quem é o dono da tua paz é o primeiro passo para poder você conseguir qualquer coisa, inclusive na tua vida, tá? Emagrecer, questão profissional, tudo isso. Às vezes, gente, o dono da paz daquela pessoa tá no trânsito. É muito incrível isso, mas às vezes a pessoa, ela entra atrás de um volante, vocês devem conhecer alguém assim. Ela ele entra no carro, ela tá atrás do volante, ela tá gritando com um, ela tá xingando o outro, ela tá buzinando. E isso é muito complicado, porque todas as vezes que você se frustrar, todas as vezes que você ficar nervosa, todas as vezes que você ficar ansiosa, você vai liberar um hormônio para isso daí. Excelente esse hormônio, é o cortisol, ótimo, maravilhoso, você vai conseguir fazer com que você esteja em alerta, ótimo, você está pronto para uma guerra, mas ele tem um efeito colateral. O efeito colateral do cortisona, ele vai fazer com que você não consiga dormir direito, ele vai diminuir o seu poder de concentração, ele vai fazer com que você retenha líquido, segura a gordura
e tenha vontade de comer coisas mais calóricas, inclusive chocolate. Por exemplo, o cortisona, ele está em alta na TPM. Por que toda mulher geralmente, né, antes de menstruar precisa comer chocolate? É metabólico isso, é normal. Então, você começar a entender exatamente isso, que toda a frustração que você passar, todo o nervoso que você tiver, automaticamente você vai liberar um hormônio, que esse hormônio vai dominar a sua forma de trabalhar, de comer, de responder, você vai ficar um pouco mais irritado, isso também é normal. E aí? Você imagina você liberar cortisol o tempo inteiro, você está liberando no trânsito, com um cliente, com um paciente, aí fica difícil. Então, gente, eu vou ser sincera, nessa briga hormonal, você pode fazer esteira o dia inteiro, você não vai emagrecer 1 grama. Você pode fazer caminhada o dia inteiro, não vai adiantar. Lu, eu não sei por que eu engordo, Lu, eu não sei porque eu não como tanto assim, eu não sei o que eu... Opa, tá ali, é metabólico, tá lá, tá liberando hormônio ali, não adianta, pode correr, pode fazer o que for, não adianta. Então, você tem que começar a entender que toda ação tem uma reação. Então, todas as vezes que eu ficar nervosa, ficar frustrada, ficar ansiosa, eu vou ter que ter um preparo para o meu corpo. E ele vai liberar o cortisol. Não adianta, que é o famoso hormônio do estresse. O que vai acontecer para poder combater isso daí? A briga do hormônio é só com o hormônio mesmo, tá? Então eu vou liberar um pouco mais de endorfina, que é aquela sensação do bem-estar, aquela sensação do prazer. Então a única coisa que vai combater ao hormônio do estresse é a endorfina. E uma das coisas que libera muito endorfina é o mastigar. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ai Lu, eu preciso comer, sei lá, vou me dar de presente, eu tenho prazer em sentar, não existe prazer maior do que sentar e comer um pedaço de bolo. Existe. Se você está precisando daquele hormônio do bolo, é porque tem uma carência muito grande lá atrás e você precisa suprir, não é com bolo. Então, o que acontece, gente? É interessante isso, é bem complicado. Eu sempre falo assim, você sabe quem é o dono da tua paz. Você sabe quem é o dono da sua felicidade. Ele sim vai te comandar. Ok, perfeito. A partir do momento que você vai distribuir tudo isso daí para todo mundo, gente, é incrível. Às vezes tem gente que chega assim para mim e fala assim para mim, Lu, nossa, você acredita que eu como sempre numa padaria? E a moça sempre me tratou muito bem. Mas eu fui lá hoje, a moça nem olhou na minha cara, não sei o que, nananã. O que será que eu fiz? Toda pessoa que ela tem problema com peso, ela tem um sentimento de culpa muito grande. Chega a ser até quase uma mania de perseguição. Então, é muito complicado. Tudo a gente se culpa muito. Tudo é a minha culpa. Tudo é... Então, isso é muito complicado, porque a gente tem dó de si próprio. Não tenha dó. Não tenha dó de você. Não adianta. Às vezes é o dia dela que não está muito bom, às vezes ela está atarefada, não está muito... É assim que funciona o nosso dia a dia, a gente também é assim. Então a gente não tem que ter culpa de nada. Aconteceu e pronto, acabou. Então, uma coisa que eu vou deixar já muito clara. A pessoa, quando ela tem um problema com peso, ela já tem um sentimento de culpa muito aguçado, tá? E já é uma pessoa que realmente ela acaba ficando muito aberta a todas as opiniões. Então isso também é bem complicado. Se você sabe exatamente quem você é, quem é o dono da sua paz, você é o gestor pleno da sua saúde emocional, não tem problema nenhum. A pessoa pode falar o que quiser de você, mas daqui pra cá não passa, porque a minha opinião está formada. E isso é muito interessante. Então, essa autoconfiança, você tem que se conhecer. Às vezes a gente tem 50 anos, 60 anos e às vezes, dependendo da situação, você olha e fala, nossa, nunca esperei que eu fosse agir dessa forma. E isso é muito complicado. Isso acontece demais. Então, começa a entender isso daí. Realmente, quem é o dono da sua felicidade? O que você precisa? Geralmente são coisas... Eu sempre falo assim, eu vou dar 2 dicas. Geralmente é de graça. E geralmente é mais simples do que a gente pensa. Então, as coisas que realmente é dono da nossa paz, as pessoas que realmente ela vem de graça. É muito difícil você ter uma felicidade que seja comprada. É muito difícil mesmo. Mas, enfim. Aí, você está precisando desse hormônio porque você se frustrou, você ficou nervosa, você ficou
ansiosa, você tem que liberar lá o cortisona. Ok, liberou, ficou em estado de alerta, ótimo. O que esse hormônio vai... O que vai acontecer, gente? Esse efeito colateral vai estar ali, você vai precisar desse mastigar, né? E aí, eu pergunto pra vocês, é o que eu sempre falo pra vocês, o Zé, lá da esquina, que você não conhece, ele pode te trair à vontade. Pode te trair que você não sabe nem quem ele é. Ele pode falar mal de você, ele pode te julgar, ele pode fazer o que ele quiser que você não conhece. Quem vai te trair? São as pessoas que você ama. É normal. Os vínculos emocionais que você tem são essas pessoas que acabam decidindo. Essas pessoas são aquelas que literalmente a felicidade sua está na mão. E às vezes a felicidade da pessoa está na mão da atendente da padaria. A carência é tão grande. Então é muito complicado isso. Então eu sempre explico muito isso. A traição vem do marido, vem da melhor amiga, vem da parceira líder do trabalho. Poxa, mas eu ajudei tanto aquela pessoa e ela veio e puxou meu tapete. Ai, que raiva de mim. E eu sou muito tonta, eu sou muito boba, ai, eu sou muito... É normal. Porque você gosta daquela pessoa. Então não tenha dó de si próprio. Isso daí acontece com todo mundo o tempo inteiro. Você não pode ter dó de si próprio. É normal você ser traído por uma pessoa que você tem um vínculo emocional. Aquela pessoa te importa. Aquilo ali vai mexer com você. Ok, ótimo. Aí o que acontece? Eu sempre falo muito isso, assim, é bem interessante, porque às vezes... A gente gosta tanto de uma pessoa, né? Isso daí, gente, 100% das pessoas que vêm falar comigo, ou até em casa, todo mundo, é normal isso. Sempre vem, ai Lu, eu sou uma tonta mesmo, me dá uma raiva, porque olha só o que eu fiz, não sei o que, nanana. Então, é muito complicado, porque a gente tem mais ou menos um jeito pré-estipulado como você tem que agir. Então, tipo assim, a pessoa te bateu. Olha, ou eu não vou mais olhar na cara daquela pessoa, ou então eu vou lá e vou revidar. Só que às vezes a gente não consegue. Às vezes aquela pessoa que te fez mal, você gosta dela ainda. E aí você se culpa. E aí quando você se culpa nessa situação, o que você vai fazer? Quem come vai comer mais, quem bebe vai beber mais, e quem fuma vai fumar mais, vai pra compulsividade, não adianta. Então, o que eu falo pra vocês? A Luciana é uma só tem eu, não existe outra Luciana no mundo. Deus é tão perfeito que Ele me fez única nesse mundo todo. Eu sou uma consequência do meu emocional que vai somar com o meu fisiológico, que vai dar lá atrás a Luciana, vai somar, é que eu tô aqui. Então não tem como eu dividir. Se eu estou estressada, se eu estou cansada, se eu estou nervosa, se eu estou ansiosa, eu vou ter um corpo. Se eu estou bem comigo mesmo, se eu não estou precisando de cortisona, se eu não estou estressada, se eu consigo lidar literalmente com essas pessoas que roubam a minha paz, perfeito. Então, é esse tipo de situação que a gente tem que começar a entender. É uma coisa só, é uma pessoa só. O emocional, ele está ligado. Então, se você realmente não conseguir ser o gestor pleno da sua saúde emocional, o teu corpo vai precisar de uma capa protetora. Essa capa protetora nada mais é do que uma capa de gordura. Não adianta. Então, para você ver como que o emocional está ligado ao hormonal fisiológico, que automaticamente vai somar lá atrás o que vai acontecer com a Luciana. Então, quando você tem uma questão dessa, gente, é uma mudança comportamental mesmo, sabe? É você simplesmente sentar e falar assim, realmente eu preciso disso? Eu tô com fome disso? Eu tenho que comer? Por quê? Você só come para poder você andar, para você trabalhar, para você dirigir. Se passou disso, se você sentou e falou, meu Deus, que delícia, eu tenho que comer, meu Deus, é maravilhoso, tem coisa errada. Deu, não adianta. Então, o que eu preciso que vocês comecem a entender? Se você tem essa parte emocional muito aberta, que geralmente uma pessoa que tem essa questão do peso tem isso, começa a filtrar muito, sabe? Se você tem um chefe que te fica o tempo inteiro, porque olha o que você está fazendo, ele tem o problema com ele mesmo e ele vai resolver com ele mesmo. Você precisa comprar essa briga? Será?
Às vezes é muito interessante, gente, isso eu uso na minha vida, viu? Eu uso mesmo. Às vezes vem uma pessoa muito estressada, às vezes vem uma pessoa, né, vem conversar comigo, isso, aquilo, outro. Eu olho eu não vou engordar por causa dela. Ah, mas eu não vou, às vezes eu não tô nem escutando o que a pessoa tá falando, mas eu não vou engordar mesmo. É mais ou menos assim que funciona. Aquela pessoa, você começa a dar um poder na tua vida pra ela. Então ela te engorda, ela te envelhece, ela faz com que você não durma, ela faz com que você se alimente de uma forma errada. Ela tem esse poder todo, gente. Tem isso, não pode acontecer. Então comece a filtrar mais, comece a o tempo inteiro se perguntar, eu preciso comprar essa ofensa? Não, coitada, às vezes essa pessoa brigou com o marido, brigou com, sei lá, e aí tá querendo descontar em mim, eu não tenho nada a ver com essa briga dela com ela mesma. Deu, tchau e beijo, acabou e vambora. Então, isso daí se chama você ser gestor pleno da sua saúde emocional. Às vezes, gente, a gente faz coaching, faculdade, pós-graduação, e você não é o gestor pleno da sua saúde emocional. É tão triste isso, é tão triste que às vezes você percebe uma pessoa, um líder, às vezes um caso de chefia, já tem um perfil. Então isso muito, a gente conversava isso muito lá na USP. Você vê o que acontece, um chefe, é muito difícil você ter um chefe sarado, é muito difícil você ter uma chefe com aquele corpo, aquela coisa. Por quê? Porque ela precisou, ao invés dela trabalhar os dois juntos, não, ela se dedicou completamente à vida profissional dela, esqueceu da questão da gestão emocional, e quando o primeiro probleminha ou a primeira situação que acontece ali, a pessoa espana, e ali ela vai engordando, e vai descontando a comida, e vai virando aquela bola de neve, e vai não conseguindo dormir melhor, e ali ela vai tentando a necessidade de coisa mais calórica, e isso vai virando aquela bola de neve. E aí, quando ela conseguiu o espaço que ela queria, nossa, agora, gente, eu tô aqui na empresa, eu sou a Master Blaster. Ok, a primeira coisa que ela vai ter que parar de fazer, ou começar a dar testado ou coisa parecida, a saúde dela, que vem, que cobra, e é caro, gente, não é barato não. Geralmente começa com a coluna, porque aí tem uma protusão muito grande, e ali vai, daqui a pouco vai pro joelhinho, daqui a pouco já tem que tomar um calmantinho, e ali o coração vai indo, e aí? Será que realmente valeu a pena? Será que não dá pra gente fazer tudo? Será que realmente não dá pra gente trabalhar e ter uma vida mais saudável? Será que a gente não consegue fazer com que isso daí você tenha essa experiência? Porque é isso que vai fazer com que você mantenha onde você está, ou na questão profissional, ou qualquer coisa parecida. Tá? Eu preciso muito que vocês entendam isso, gente, porque essa capa protetora, essa capa... que eu falo, né, que você precisa defender de você mesmo, é o que vai definir o tempo inteiro em qualquer situação que você vai fazer na tua vida. Por exemplo, você fez aquela dieta, meu Deus, hoje eu tô ótima, graças a Deus eu tô o dia inteiro que eu tô feliz nessa dieta. Você chega em casa, você precisou comer pipoca. Puta merda, eu não acredito, eu tenho que comer pipoca. Ai, que vontade de comer pipoca. Você comeu a metade do negocinho lá de pipoca. Só que você tá com raiva. Porque onde já se viu você comer pipoca porque você tá fazendo regime? Você vai lá e come o resto. É a forma que você tem para se punir. Então essa questão da punição, gente, é isso. Então quanto mais você achar que você precisa se punir, quanto mais você se culpar, você vai liberar o cortisona, que vai te engordar, que vai fazer com que você durma menos, que vai fazer com que você se estresse mais, teoricamente, diminuindo até o poder de concentração e querendo comer coisa mais calórica, ele retém líquido. É normal isso. Então todas as vezes que eu estiver em uma situação que eu preciso desse alerta, eu vou liberar o cortisona. Vai estar na minha corrente sanguínea. Uma das coisas, né, não é só isso, mas uma das coisas que vai fazer com que diminua esse cortisona é a endorfina. Então, eu vou ter a necessidade de mastigar para poder, teoricamente, liberar a endorfina nessa briga. Porque assim, hormônio, a briga é só com hormônio mesmo. Tá? É hormonal e pronto, acabou. Não adianta. Então, eu preciso liberar a endorfina para diminuir o cortisona. Então é mais ou menos assim que funciona. Então quando há essa troca, né, quando a pessoa tem aquela necessidade do mastigar, de comer, aquela coisa toda, literalmente é essa sensação de bem-estar que ela está procurando. Às vezes, Zezé, e depois eu vou explicar isso mais na frente, eu vou explicar melhor. É muito incrível, porque às vezes a pessoa libera a endorfina. Quando se pratica atividade física, você vai liberar essa endorfina na atividade física.
E aí é interessante, porque a gente não pratica, e você olha e você fala, nossa, não é possível que essa mulher goste de correr. Nossa, ela adora fazer abdominal, gente, onde já se viu isso? Mas nada mais é do que a necessidade dessa endorfina, porque aquela pessoa já está liberando. Tá, mas libera assim já no primeiro dia? Não. Eu vou explicar mais ou menos como funciona isso, vocês vão entender melhor. E aí, então é mais ou menos isso, gente. Uma coisa tá ligada à outra. Então, essa parte psicológica, ela é muito importante e determinante. Então, às vezes, vem gente pro programa, vem querer emagrecer tudo e tá numa instabilidade muito grande. Eu até falo, olha, agora não é a hora. Tem a hora certa? Tem, claro que tem. Porque você tem que estar preparada a essas mudanças, né? Quando você faz tem uma mudança teoricamente comportamental, você tem que estar preparada para isso. Tem que estar firme, tem que estar resistente. E isso daí você tem que exercer. E é todo dia, não é uma hora, é o tempo inteiro. É no trânsito, então qualquer lugar. Com o marido, com o amigo, com o filho, e assim vai. Então é mais ou menos isso. Então todas as vezes vocês começarem a entender que todas as vezes que eu me estressei, todas as vezes eu vou estar liberando um hormoninho aí que não é legal pra minha vida. Tudo bem? Então o que acontece, gente? A gente tem uma composição corporal. Então o meu corpo, ele é composto. Ele tem uma composição, então ele é composto de osso, de músculo, de órgãos e assim vai indo, né? Então eu tenho toda uma composição aqui. Então, por exemplo, um cérebro de uma pessoa adulta, teoricamente chega a 1,5 kg, né? Eu tenho um peso do meu pulmão, eu tenho uma estrutura óssea e assim, ótimo. Quando você sobe na balança, o que acontece? Ele tá pesando tudo? Você não tirou o seu crânio e falou assim, deixa eu tirar esse 1,5 kg. Vou tirar esse 1,5 kg aqui, porque... Não. Você sobe na balança, você está pesando tudo, ok? Então, essas balanças que a gente tem por aí, quando ela vai ver o seu composto, a composição toda. Exceto a bioimpedância, que é o que eu trabalho, que geralmente as nutricionistas trabalham. Essas balanças, ela já me dá uma coisa mais precisa, um peso mais... Olha, tem 20 de massa magra, ela já é diferente. Fora isso, a da farmácia, qualquer outra, ela vai dar um peso composto. Então, vamos lá. Eu engordei 1 quilo, tô lá 1 quilo mais pesada, eu fico desesperada, meu Deus do céu, eu tô 1 quilo mais pesada, o que eu fiz? O que eu tô fazendo? Gente, esse 1 quilo que você está pesado, pode ser aquele churrasco que você foi ontem e que ainda tá no seu intestino. Pode ser que a água que você tomou ontem, você ainda deu uma segurada, você tá com uma retenção líquida. Então, quando você sobe numa balança dessa, ela não fala pra você se você emagreceu, o que você emagreceu. Ela tá colocando, teoricamente, que você tá 1 quilo mais leve ou 1 quilo mais pesada. Mas a gente tem uma composição. Dentro dessa composição, a gente tem a gordura e o músculo, ok? Então, é a massa magra, o músculo, e a massa gorda, a gordura. Que esse é o que mais interessa pra gente, tá? Então, toda vez que eu falar massa magra entra a estrutura óssea também. Mas a massa magra que eu tô falando aqui é a musculatura, que é o que interessa pra gente, ok? Então, a massa magra, o que acontece? Eu vou pegar 1 quilo de massa magra, 1 metro de massa magra, eu vou pegar 1 metro de gordura. Os dois eu vou colocar na balança. O metro do músculo, ele é 3 vezes mais pesado do que o metro da gordura. Então, teoricamente, tem um corpo que ele é muito mais composto de musculatura e tem um corpo que ele é muito mais composto de gordura. Tudo bem? Então, o que vai acontecer, gente? Eu tenho lá, eu preciso levantar esse controle. Então, tá lá. O que vai acontecer? O meu cérebro vai avisar, vai vir as conexões nervosas e vai chegar até a minha musculatura, que vai recrutar essa fibra. Então, o músculo vai fazer isso daqui, ele vai contrair e eu vou subir esse controle, ok? Tudo bem? Então, o músculo, ele vai fazer esse movimento o tempo inteiro, tá? Então, aquilo que eu comentei com vocês, da questão do peso, né? Então tá aqui, ó, tá vendo? A mesma pessoa, olha lá, ela tá com 60 quilos, já tá um corpo bonito, mas é um corpo composto de uma quantidade maior de gordura. Se você olhar lá, o corpo dela, a composição dela já tá 5 quilos a mais, mas 5 quilos de massa magra. E se você olhar, você aparenta muito mais, porque aquela lá tá mais leve, não é verdade? Teoricamente. Mas é mais ou menos assim que funciona. Então é isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Por quê? Porque quando você sobe na balança, você tem um peso da massa magra também.
tá? Então, o que vai acontecer? Eu tô lá, então essas conexões vêm no meu cérebro, eu contraí a musculatura, deslizei, e daí eu vou conseguir contrair, eu vou subir esse controle aqui. Ótimo. Então assim que eu vou contraindo para dirigir, para trabalhar, para pegar qualquer peso, para eu me mexer. Se eu mexer esse dedinho, é isso daí que eu tô trabalhando, ok? A musculatura, para ela fazer isso daqui, gente, ela precisa de um combustível, né? Ela precisa de energia para isso daí. Então, como que eu vou fazer isso daí? Como que a gente consegue estar fazendo com que essa musculatura se mova? Em primeiro, ela usa também oxigênio, a TPCP que a gente fala. Em segundo, proteína e gordura, tá? Então, a musculatura ela é formada de proteína. Não tem nada a ver com gordura. Então a gordura vem de lipídios e o músculo vem de proteína. Às vezes tem pessoas que falam assim: trocou, você trocou músculo pela gordura, isso não troca. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A músculo vem de proteína e a gordura vem de lipídios. Porém, a musculatura, a proteína, ela se alimenta de proteína e ela se alimenta também de gordura, tá? Então eu tô fazendo lá o exercício, toquitô, ok. Ela entra ali na TPCP, que a gente fala que é o oxigênio, passou daquele tempinho, ela vai precisar de um combustível. Que combustível a musculatura vai usar? Açúcar. Também, é o glicolítico, exatamente. Como que vai ser nessa açúcar? Teoricamente a gente tá falando ela na forma de gordura, tudo bem? O que vai acontecer? Tá lá trabalhando, ela tem lá o combustível dela. Tá lá, usou, fez todo o ciclo de Krebs que a gente fala e assim vai. Ótimo, perfeito. Vocês começam a entender que quanto mais músculos, mais eu vou usar a minha gordura? Vocês conseguiram começar a entender? A minha musculatura, gente, é como se fosse 4x4, um carro 2.0, um motor muito potente. Esse motor potente, ele vai usar o que mais? Ele vai usar muito mais a gasolina do que um carro 1000. Não é assim que funciona? Um carro 1000, teoricamente, ele é mais econômico do que um carro potente. É mais ou menos assim. Quanto mais músculo, mais eu vou estar usando aquela gordura ali. Vocês estão conseguindo entender? Tudo bem? Tá? E aí, o que vai acontecer, gente? Esse é o metabolismo normal, né? Então, de você se mexer, falar assim pra musculatura: músculo, vambora, vamos mexer nessa gordura aí, vamos fazer o que tem que ser feito. Tudo muito lindo, Deus deu aquela coisinha, tudo redondinho funcionando pra você. Isso é perfeito, maravilhoso. Eu achei de fazer a dieta do carboidrato. Não, pensando bem, eu acho que eu quero fazer intermitente. Não, acho que uma Sibutramina. Eu acho que eu vou tomar aquela lá que eu fico o dia inteiro mesmo sem comer e vambora. E eu quero fazer essas dietas aí mirabolantes. O que vai acontecer, gente? A musculatura, teoricamente, de 3 em 3 horas, você precisa nutrir o seu corpo. Vai liberar insulina, a insulina vai fazer com que você alimente melhor todas as propriedades do seu corpo. Ok. Eu não comi, eu pulei uma refeição, eu deixei mais do que 3 horas sem comer e assim vai indo. O que vai acontecer, gente? A musculatura, ela não foi nutrida. Lembra que eu te falei que ela é uma proteína, que se alimenta de proteína? Eu sou o seu músculo. Eu não fui nutrido. O que eu vou fazer? Eu vou comer quem está do meu lado, que é o músculo também. Você entra num processo de catabolismo. Tá? O que é o processo catabólico? É o músculo come a si próprio. Então, às vezes, olha, tá vendo aqui, ó? Ali tá anabólico, tá bem bonitinho a musculatura, a quantidade de gordura na lateral ali tá bem bonitinho, ok? Quando você entra no processo catabólico, olha lá, a musculatura como se estivesse definhando mesmo. E ali vai sobrecarregando, vai continuando, a gasolina tá indo. A gasolina tá indo, só que o motor tá ficando cada vez menos potente. E a gasolina tá indo, que é a gordura. Então, quando você faz essas dietas mirabolantes, o que vai acontecer? Automaticamente você entra no processo de catabolismo, tá? Então, o cérebro ele é tão inteligente, ele é muito inteligente. O que ele faz? Ele fala assim: a Luciana vai ficar um tempo sem comer, eu vou segurar a gordura e eu vou deixar a fonte de energia a musculatura. E aí você dá pulos de alegria. Por quê? Porque, nossa, eu emagreci 4 quilos. Meu Deus, que dieta maravilhosa, perfeito. Lu, eu emagreci. Opa, 4 quilos de quê? De músculo? 4 quilos de gordura? Sua balança não te falou.
Então, quando se faz essas dietas mirabolantes aí, o que acontece? Você sempre vai reduzir o peso, você sempre vai diminuir massa magra. O corpo é muito inteligente, ele segura a gordura mesmo, porque ele acha que você está perdido, porque você tirou muito brusco o negócio. O que vai acontecer? Ele vai fazer com que você segure a gordura e diminua o músculo. Então, por exemplo, você está com aquela fome. Nossa, meu Deus, que fome que eu tô morrendo de fome, isso, aquilo, nada. O que eu vou fazer? Eu não comi nada. A fome passou. Várias vezes já deve ter acontecido isso com vocês. Nessa hora, gente, realmente vai trocando o metabolismo. Você começa a catabolizar. Tá? Então, por exemplo, você vai praticar atividade física com fome. Você vai catabolizar, você vai engordar. É interessante, é muito interessante isso. Então, um processo catabólico muito acentuado é um anorexo, um aidético mais avançado, um tuberculoso. Essa mulher, ela estraçalhou a massa magra dela, estraçalhou. Então, é uma bola de neve, gente. Não adianta, é uma bola de neve. O que vai acontecer? Eu diminuir a potência do meu músculo, eu diminuir a potência do meu motor, automaticamente eu vou usar menos gasolina e nisso daí vai fazendo com que cada vez eu fique mais gorda, de gordura, literalmente. Tudo bem? Então vamos lá. É gostoso a gente cuidar de quem a gente ama, não é? Não é bom? Não é muito bom? Quem tem filho é maravilhoso a gente cuidar do nosso filho. Quem tem marido é muito bom. Ai, como eu amo a minha casa. Meu Deus, adoro cuidar da minha casa. É muito maravilhoso. Quem tem uma boa profissão, ama o que faz, adora, é excelente. Isso é maravilhoso, a gente cuidar de quem a gente ama, do que a gente ama. Então, a gente tem uma lista, no nosso cérebro, a gente tem uma lista de prioridades. Essa lista de prioridades, ela está totalmente relacionada ao sentimento que a gente tem. Então, por exemplo, uma mãe, ela ama o filho dela. É normal ela largar as coisas dela, é normal ela deixar de fazer as coisas para ela para poder cuidar do filho, porque ela ama demais aquele filho. A mulher ama loucamente aquele marido. É normal ela se largar, deixar de fazer as coisas para ela para poder cuidar do marido. É normal. Por quê, gente? Porque é isso que eu estou te falando. A nossa vida, a gente tem a nossa... Esses critérios, na verdade, a nossa lista, ela está totalmente ligada, de prioridade, ela está totalmente ligada aos nossos vínculos emocionais. Às vezes eu pego mulher, homem até, que nessa lista está em 7º lugar, 8º lugar. Então é uma pessoa que está com uma autoestima muito baixa. Muito baixa. Como você vai largar aquela pessoa que você ama, deixar de levar para o futebol, deixar de, sei lá, dar um diagnóstico no seu serviço, de estudar um pouco mais, para cuidar de uma barriga que a gente não ama? Para cuidar de uma perna que, poxa, não é a perna da Gisele Bündchen, gente. Por que vocês vão perder tempo para cuidar de uma perna que não é aquela coxa, não é aquela coisa toda? Ai, poxa vida, mas o meu peito, ele é caído. Eu não tô gostando desse peito, meu Deus. Mas sabe quando que você vai começar a querer cuidar desse peito? Nunca. Porque, teoricamente, é um corpo que você não aceita. Aí, o que vai acontecer? A culpa é do profissional da academia, a culpa é da aula de não sei quem, a culpa, eu não tenho tempo. Ah, Luciana, eu não tenho tempo, eu trabalho demais. Luciana, eu não consigo. Opa! Se não tem, é porque você não é prioridade para você. Se você não é prioridade para você, alguma coisa do teu corpo você não está aceitando. E isso daí vai fazer parte da tua vida para sempre. E isso daí a gente tem que tomar muito cuidado, essa questão de sabotear mesmo. A pessoa, ela o tempo inteiro, ela tá se enganando. Então, se vem uma pessoa assim, fala assim pra mim, ai Lu, eu quero fazer, mas ai, eu não tenho tempo, eu trabalho isso, nananã. É porque você não é prioridade, não tem desculpa. Não tem desculpa. Sabe o que acontece? Sabe qual que é a diferença do teu corpo pro da Gisele Bündchen? Nenhum. Nada. O seu coração, ele funciona exatamente igual dela. O seu pulmão é igualzinho dela. Você pode fazer, sim, inveja do corpo da Gisele Bündchen, porque é igualzinho. A única coisa que muda de vocês pro dela são as prioridades. Só isso. Porque às vezes tem gente que fala assim, mas aquela modelo lá, aquela mulher, ela trabalha com o corpo. Ok, você trabalha com o quê? Você não precisa da musculatura para trabalhar, seja qualquer profissão, não adianta.
A única coisa que vai fazer a diferença da tua vida e do dela realmente são essas prioridades. Se a prioridade que você tem não é você, não adianta, gente, a dedicação é zero. Às vezes a gente quer simplesmente acordar magro, sarado, acordei assim, isso não existe. Às vezes tem uma pessoa que tem uma dedicação, não tem nenhuma dedicação, uma vida inteira, 40 anos, nunca se dedicou nada, zero pro corpo, e no outro dia quer aparecer magro. E aí, gente, sabe o que vai acontecer? Você vai ser refém dessas armadilhas que está acontecendo por aí. Às vezes a pessoa ela não tem nem dinheiro, ela vende o carro, ela faz empréstimo e vai lá e mutila o corpo. Nossa, agora eu fiz uma lipo, meu Deus, agora eu fiz uma plástica excelente. Só que ela vai voltar a engordar. Quantas vocês conhecem assim? Quantas? Por quê? Porque ela não é prioridade para ela, não adianta. Então, nessa lista de prioridade, você realmente tem que se colocar lá em primeiro lugar. Porque até para fazer carinho no seu filho, você precisa do seu músculo. Você precisa da sua saúde para poder trabalhar, seja em qualquer profissão. Se você faz simplesmente, se eu puxo essa cadeira daqui e coloco ali, eu preciso dessa saúde. E às vezes se paga um preço muito caro. Às vezes a gente precisa perder uma coisa que você teve de graça e para poder você começar a dar valor. Tá, então o que ela tem a mais? O coitadinho do coração. Eu falo assim, eu brinco assim, falo assim, olha, quando você pega uma pessoa que tem essa autoestima boa, é muito legal, porque deve ser muito bom ser o coração, o pulmão dessa pessoa, né? Porque você pega uma pessoa teoricamente que fuma, você pega uma pessoa que teoricamente não se cuida, aí você olha e acha que ele fala assim, poxa Deus, você não podia ter me dado numa outra situação, no outro corpo? É mais ou menos assim. Só que a gente não para pensar que se você viver aqui 80 anos, você vai ter 80 anos esse coração. Se você viver mais 30 anos, esse joelho aí que você vai ter. E aí sabe o que vai acontecer? Ninguém vai chegar lá no médico e falar assim, ai doutor, você troca esse meu pulmão aqui, porque esse pulmão eu fumei a vida inteira e agora eu não quero. Não existe isso. Ou você tem um romance incondicional com você mesmo, ou você tem esse romance incondicional com você mesmo, porque a conta é cara e é alta. A partir do momento que você cuida da sua saúde, a partir do momento que você cuida do que é seu, teoricamente, você pode ter certeza que a estética vem, tá? Porque você é uma soma de tudo isso. Você vai pela saúde, a estética vem junto. E assim vai indo. Qualquer meio, gente, essa forma que eu expliquei pra vocês, da questão do motor do carro, é a única forma do mundo que existe para emagrecimento. Não tem. Qualquer outra coisa que você vá fazer, qualquer outra coisa, simplesmente você está trabalhando de fora para dentro, não de dentro para fora. E às vezes a gente precisa mudar, tá aqui, ó, o que a gente precisa mudar. Então essa diferença é o que acontece o tempo inteiro na nossa vida, é de dentro para fora. É lá atrás você precisa começar a mexer, porque aí sim você vai ter um resultado ali que talvez seja mais satisfatório. Então, assim, realmente a gente é uma soma das nossas prioridades, não tem como. Então, quando eu falei lá no começo que o único caminho, quem tem que percorrer é você, literalmente, é uma busca individual, é uma busca complicada, é difícil, não é fácil. Quantas vezes a gente quer ficar um pouco mais na cama, ao invés de ficar numa esteira? Quantas vezes a gente precisa? Mas você tem que entender que aquilo dali é para sua saúde. Para qualquer coisa na tua vida, você precisa dessa saúde que Deus te deu de graça. Ele não te cobrou nada por isso. Então, assim, eu posso falar o caminho, ó. O caminho é esse. Mas quem tem que traçar são vocês. E é individual. Você tem que fazer, não é pela Luciana, não é por você, pela sua saúde, por tudo. Então, é mais ou menos assim que funciona. É muito complicado isso, gente, que eu falo... Quando você entra nessas questões, você consegue entender exatamente que a gente só cuida do que a gente ama mesmo. Não tem jeito. É uma coisa assim, engraçada. Então, quando às vezes a gente está em festa, às vezes eu estou assim, hoje em dia, graças a Deus, Deus está me dando muita maturidade, eu fico quieta, sabe? Porque antigamente não, eu falava para todo mundo, e aquela coisa, agora não.
Então, se a pessoa está vindo aqui, é porque ela quer me ouvir. Então, ótimo que agora eu vou explicar como funciona. Fora isso, não dá. Então, às vezes a pessoa tá tão ali no castigo, sabe? Que ela acha que aquela dieta é um castigo, que ela tá pedindo pelo amor de Deus para sair. Então, é muito engraçado que você fala pra sua mãe que você tá fazendo dieta, ela acha que é um castigo. Ai, filha, come mais esse. Ai, filha, come só mais esse aqui. E ali vai. Por quê? Porque é tido como um castigo. E, na verdade, gente, uma alimentação saudável, que você sabe qual é. Você sabe. Todo mundo sabe. Não é um castigo nenhum, pelo contrário. Então, essa questão de você entender que você só cuida do que você ama e se você não está se cuidando é porque você não é a prioridade para você, é o que vai determinar, inclusive, a sua profissão. É interessante isso. A autoestima, ela é tão determinante na nossa vida que ela vai literalmente definir a posição profissional que você tá exercendo.